Olá pessoal, está começando o nosso podcast Papo de Rádio e hoje estamos recebendo João Batista Estevam Nascimento. Seja muito bem-vindo, meu querido. Davi Araújo, muito obrigado pelo convite e aproveitando a oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Parabéns, siga em frente. Oh, que bom, nós que agradecemos toda a equipe. João Batista, para começarmos o nosso bate-papo, como foi o seu início no mundo do rádio? Conta pra gente. Davi Araújo, para fazer um resumo bem rápido, esse fascínio pela comunicação surgiu em meados dos anos 80, aproximadamente, quando eu era vocacionado. Eu era vocacionado e tinha um desejo de seguir a carreira de sacerdote. E aí a comunicação veio aos poucos entrando na minha vida, e aí eu passei a ser responsável pelo serviço de alto-falante da Igreja São José de Rio do Prado. Foi onde tudo começou, através do serviço de rádio alto-falante, né? Sim. De alto-falante, fazendo principalmente Ave Maria. Segunda a sexta, sempre às 18 horas, lá estava eu, fazendo a hora da Ave Maria. Foi onde tudo começou. Que maravilha! E nesse início, como você disse muito bem, quem foi o seu apoiador? Quem foi o que te deu a ideia, que te impulsionou? Vai, JB, tenta, nesse mundo do rádio. A ideia foi os grupos de jovens. A gente era muito ligado a grupo de jovens da Igreja Católica, e aí, a partir do momento que a comunicação, procurando evangelizar através dos meios de comunicação, os próprios colegas da igreja, né, da catequese, da liturgia, através das leituras bíblicas, começaram a incentivar. Que maravilha! A falar mais ao microfone, né? Foi mais a postura, né? A postura, mais ou menos como começou. Através das leituras durante a liturgia, durante as missas e durante também os encontros do grupo de jovem. Que maravilha, JB! Opa, saiu o JB. Bem íntimo. Como foi a sua primeira apresentação em uma programação de rádio? Conta pra gente como que ficou. Foi tenso ou não? Como foi? A primeira apresentação, lembro, porque a Rádio Santa Cruz de Jequitinhonha tem mais de 50 anos de comunicação no Vale do Jequitinhonha, né? E as igrejas, elas tinham a voz das paróquias. As igrejas, por exemplo, eu morava em Rio do Prado na época, as igrejas tinham um momento durante o mês para poder veicular os avisos das paróquias. Sim. E aí eu fui convidado para sair de Rio do Prado e ir até Jequitinhonha, a Rádio Santa Cruz, apresentar a voz das paróquias. Nesse episódio foi o meu primeiro contato assim, físico com uma emissora de rádio. Top, hein? Agora, aconteceu algum fato inusitado? O fato inusitado que, interessante isso, né? Passando em Rubim, nós pegamos duas pessoas também que iriam de Rubim a Jequitinhonha fazer essa apresentação. E lá estavam Doris. Olha! Lá estava Doris também, que foi apresentar, e Vandilma. Você vê as coincidências, né? Doris, minha atual esposa, um beijo, Doris. E Vandilma, que é casada com o irmão de Doris, casada com Zé Marques. E nós pegamos carona até Jequitinhonha no mesmo ônibus para apresentar, ela apresentando a voz das paróquias de Rubim, eu apresentando a voz das paróquias de Rio do Prado. De cara, viu, pessoal? João, e recebia cartas dos ouvintes com pedidos musicais, já embalando além desse mundo lá na Santa Cruz, da voz das paróquias? Como que foi? Recebia? Nesse momento, eu passei, depois que eu fiz a apresentação da Voz das Paróquias, Sim. Eu passei a ser repórter da Rádio Santa Cruz em Rio do Prado. Eu era representante do Clube de Amigos, contava naquela época com 20 mil amigos do Clube de Amigos em Rio do Prado. Eu era representante do Clube de Amigos e fazia a cobertura dos eventos em Rio do Prado. Nossa, gente, que maravilha. Fez muitas amizades? Muitas amizades que são duradouras e eu posso dizer com prazer
que elas são eternas. O rádio proporciona isso aí, são verdadeiras e eternas. Ganhava muitos presentes? Presentes, sim, mas por uma questão de ética, né, a gente não importava muito com isso, não. Sim. Mas, assim, oferecer presente, a gente costumava ter essa oferta. Mas que eu me lembro, assim, nunca fui de aceitar. Eu fui muito de agradecer aos presentes, assim, mas, sem dúvida nenhuma, surge. Que maravilha! Surge. Quais foram as rádios que você trabalhou, né? Como eu te falei, eu saí de Rio do Prado para Rubim para fazer o ensino médio, porque Rio do Prado não tinha. Eu terminei o ensino fundamental das séries finais em Rio do Prado, vim para Rubim para fazer o ensino médio. Tá? E aí começou através da Rádio Espacial FM. Lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, na saudosa, né, na gostosa, na fantástica Rádio Espacial FM, lá na Rua JK, na atual residência da mãe de Marden Almeida. Ali nós começamos ali. Ali é que começa a enraizar mesmo, aqui em Rubim. Rádio de fato, no estúdio, com programação, com horário. Né? Então foi Rádio Espacial FM, depois nós saímos da JK, fomos ali para a Rua Princesa Isabel, onde atualmente é a oficina de Bada. Ali funcionou a Rádio Montana FM. Meu Deus! E nessas rádios surgiu a alternativa logo depois dessas? Como foi? Essas rádios, eu não gosto muito de usar o termo pirata. Né? Sim. Eu gosto de usar o termo rádio livre. Então essas rádios, a Espacial FM, a Montana FM, funcionavam sem autorização do Ministério das Comunicações e da Anatel. Sim. Infelizmente, cedo ou tarde, aconteceu dessas rádios serem fechadas. Mas até então não tinha a ideia da rádio alternativa. A rádio alternativa surgiu após o meu retorno para Rubim, final dos anos 90, 96 mais ou menos. Eu trabalhava no Hospital de Rubim, no Hospital São Vicente de Paulo, trabalhei lá por 10 anos e recebi um convite, né? Um convite para ir para Jequitinhonha, trabalhar na Santa Cruz. E foi muito bom, foram 2 anos fantásticos, maravilhosos, e eu retornei para Rubim. Foi nesse retorno? No retorno para Rubim, eu quis ficar na comunicação, comecei com um estúdio de gravação, né, e com carro de som. À época era eu e Edivaldo que fazia as propagandas volantes, né? Só tinha Edivaldo como grande pioneiro da comunicação através do carro de propaganda. E na sequência, com o estúdio montado, aí eu tinha um carro que fazia propaganda também. Aí o estúdio estava pronto, o Rubim ficou uma lacuna sem rádio, e aí surgiu a ideia, em 1998, de fundar a Rádio Alternativa FM. Que lindo, gente! Surgiu a partir daí. Que maravilha! São quantos anos de comunicação? São 35 anos de comunicação. Que maravilha! Atualmente exerce o papel de locutor? Sou diretor fundador, presidente fundador da Rádio Alternativa e sou locutor ainda, né? Que maravilha! Juntamente com você, com Renato Freitas e muitos outros que passaram pelo estúdio da Rádio Alternativa. Vamos voltar um pouquinho lá no mundo da Rádio Alternativa. Gostei da sua iniciação. Logo depois você teve esse interesse de criar a Rádio Alternativa. E aí, como foi? Tá, você lembra que Espacial e Montana, a Anatel veio e fechou. Como a gente gosta muito, é muito fissurado pela comunicação e pelo rádio, Rubim tinha uma lacuna enorme. Nós resolvemos operar sem autorização da Anatel e do Ministério das Comunicações. E ficamos operando como rádio livre, mas porém sem regulamentação, durante 10 anos. Tudo pode acontecer, e aconteceu novamente, né? Aconteceu novamente da Anatel chegar em Rubim em 2008,
Sim. Na instalação da telefonia celular, Sim. né, numa fiscalização, porque a Anatel ela fiscaliza o serviço de telecomunicação do país. Chegou em Rubim, nos visitou naquela época, 2008, nós não tínhamos a licença e autorização e nos fechou. Nos fechou e daí 2 processos, um criminal na Polícia Federal, porque é uma jurisdição da Polícia Federal, questão de serviço de radiocomunicação, né? E um processo administrativo junto à Anatel. E aí resolvemos, naquele momento, com 2 processos, não continuar ilegalmente. Nossa! E eram quantos locutores naquela época? Naquela época nós tínhamos, eu não vou citar nome agora para não correr o risco, não ser delicado de esquecer de alguém. Sim. Mas nós tínhamos muitos locutores. No início nós tínhamos muitos locutores. Nós fundamos em 1998, nós fundamos a associação. Sim. Em uma das, o laticínio ele funcionava naquela época, eu me recordo como hoje. Sim. Nós precisávamos de um lugar para nos reunir. Aí nos reunimos no laticínio de Rubim, né? Sim. E lá nós fundamos uma associação, que é a Associação Cultural de Comunicação Alternativa de Rubim, né? E aí funcionamos com uma associação e a rádio. Mas em 2008 a rádio foi fechada e permaneceu fechada durante 4 anos. Nossa! E depois desses 4 anos? Aí, 4 anos, a comunidade suplicando, clamando, Rubim não pode ficar sem rádio, porque já havia uma história, né? Muito bacana, por sinal. E aí, como eu tive que arcar com tudo em relação aos processos, né? Eu resolvi voltar com rádio após todos os trâmites legais. E aí nós corremos atrás, entramos com toda a documentação, e 4 anos depois, você é testemunha disso, né? Nós conseguimos a outorga e a rádio hoje ela funciona com decreto legislativo. Ela completou 10 anos de outorga, licença definitiva, e como funciona a rádio comunitária, de 10 em 10 anos você renova. Em abril agora, né, em março, abril, nós entramos com pedido de renovação para mais 10 anos. Que não tem exclusividade. Sim. A rádio comunitária não tem exclusividade, porém ela tem que renovar de 10 em 10 anos. E a gente está aguardando, né? A gente está aguardando. Vamos torcer. Você se lembra de um quadro, programação, que fortemente continua em sua memória, JB? Lembro. Ô Davi, ouvintes do Papo de Rádio, são muitos durante, né, todo esse tempo, mas tem um que eu apresentava na Rádio Santa Cruz, o Paradão Sertanejo. Né? Eu colocava a rádio ao ar, entrava 5 horas o programa, até as 9. E 9 horas eu fazia um programa infantil. Olha! Eu fazia o Parque da Alegria. E o que é mais interessante, imagina você nos anos 96, né, em comparação aos dias de hoje, todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, né? Então você volta atrás aí, quantos anos? 96, mais de 20 anos por aí, né? E no Parque da Alegria, eu lembro que a Rádio Santa Cruz ela tem uma penetração muito grande na zona rural. E as escolas rurais, que tinham muita gente que estudava, muito aluno que estudava ainda na zona rural, 9 horas as crianças, são relatos, as crianças, juntamente com os professores, colocavam as esteiras em volta do rádio e ouviam o Parque da Alegria. Que maravilha, gente! Então eu tive a oportunidade no rádio de trabalhar com criança num programa infantil, chamado Parque da Alegria. E isso para mim é um episódio que marcou muito, por quê? Porque você não imagina entrar no coração das crianças, né? Que é um público que é sincero e verdadeiro. E aí eu tive o prazer de trabalhar com o Parque da Alegria com crianças. Que maravilha. Isso é um fato bacana porque até hoje eu me recordo disso, né? Eu acho que foi bem marcante porque as crianças faziam comitivas para visitar gente, para visitar o locutor. Eram 20 crianças, fretavam ônibus para ir até a Rádio Santa Cruz para conhecer quem é que apresentava o Parque da Alegria. Então isso ficou muito marcado, assim. Que maravilha! E
Pessoal, olha, temos aí instrumentos. Conte pra gente um pouco sobre esses instrumentos, Davi, aí. Então vamos lá, querido ouvinte. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, nós temos aqui o disco de vinil. Opa! Você lembra que a internet é um bebê em relação ao que nós vivemos hoje. Então nós da geração do vinil, sim, do LP, do long play, a gente trabalhava com toca-disco, né? Trabalhava com toca-disco. Então, vou tocar Jean-Michel Jarre, né? Você colocava o toca-disco vinil em duas vitrolas e aí você escolhia. Então, às vezes você limpava direitinho o vinil aqui, né? E às vezes você saía para ir ao banheiro, era meio difícil porque podia ter um arranhão e ficar. Você está entendendo? Então, a gente tinha muito cuidado, mas você vê que esse vinil aqui é um vinil. Você consegue ver a data aqui? Você consegue ver a data aqui? Então, eu sou da época do vinil, do vitrolão, em que as rádios tocavam, e nós tivemos uma sessão também, Davi, sim, de trabalhar. Tem muita gente que não conhece, né? A geração conhece. Então, nós trabalhávamos muito com fita cassete. O vinil, nas músicas, a fita cassete também, lá do A e lá do B, que a gente trabalhava fita cassete, né? E bacaninha apresentando para vocês aqui a fita cassete, o LP, que é o bolachão, que a gente trabalhava tocando as vitrolas. A Rádio Santa Cruz até hoje mantém uma biblioteca, que é uma discoteca, na verdade, que é riquíssima, com gêneros variados de LPs. E aqui nas gravações a gente tem, né, eu trago isso aqui, foi um presente de um radialista que eu ganhei em São Paulo, né? E aqui a gente usava para fazer as gravações. Funciona? Funciona até hoje. E isso aqui para mim tem um apreço enorme, porque foi com ele que eu fiz a entrevista, sim, em 2002 com o ex-presidente da República, governador de Minas, o saudoso Itamar Franco. Eu fiz a entrevista com ele aqui. A fitinha, eu não trouxe a fitinha porque eu não consegui encontrar no momento. Então a gente usava o vinil, a fita cassete, sem falar das cartucheiras, e também o gravador que a gente utilizava nas entrevistas fora do estúdio. Gente, nostálgico demais presenciar o João Batista trazendo isso para a gente aqui, para esse mundo que tem muita tecnologia. E você vê que hoje o aparato tecnológico, o que facilitou a praticidade de hoje, em que você tem tudo no computador, né, no computador. Então hoje a gente fica muito feliz de ter trabalhado no início, na época de ouro do rádio, com o LP, com a fita cassete, né? Então a gente traz isso aqui hoje para as pessoas mais novas que não tiveram a oportunidade de visitar um estúdio de rádio, sim, de uma emissora de rádio, para poder estar conhecendo um pouquinho desse acervo, que é pouco, mas tem uma simbologia, um significado muito importante. Eu que o diga, e a você aí de casa que com certeza está prestigiando esse bom papo. João, qual é o principal desafio dessa profissão ao seu olhar? O principal desafio é estudar, né? Ficar conectado sempre, principalmente nessa evolução das redes sociais, das mídias sociais, da era da informática com todo esse aparato, né? O rádio ainda ele consegue se adaptar, ele conseguiu inovação, conseguiu se adaptar. E um desafio principal do século XXI é fazer com que o rádio absorva todo esse mecanismo, toda essa estrutura em favor dele, mas sem perder a essência de rádio. Agora chegou aquele momento que eu adoro em vocês aí de casa também. Você vai olhar agora para aquela câmera ali e vai relembrar o seu momento. Nossa! Lá nos estúdios. Deixa eu colocar o vinil aqui. Apresentando Meu Deus do céu. o seu programa de rádio. Qual seria? Esqueça de mim e pode olhar para aquela câmera ali. Fique à vontade, João Batista. Davi, primeiro a gente tem uma música que marca essa abertura. Eu sempre escolhi uma música, e não por acaso eu trouxe Jean-Michel Jarre aqui, né, que é aquela música instrumental, tá certo? E a gente começava assim, olha... Oi! Gente, vem comigo, venha! Vamos começando por aqui mais um programa, você não pode perder.
Que maravilha, gente! Ah, isso é muito bom, viu? E agora está chegando o nosso quadro Papo Reto. O nosso quadro Papo Reto são perguntas aleatórias que você terá que responder em um curto espaço de tempo. Certo. Boa sorte para você. Obrigado. Idade. 56, não posso mentir, sou de 1967, 56 anos. Já batendo ali para ser um sexagenário. Cor. Vermelho. Sobremesa. Pudim. Time do coração. Corinthians, Timão. Eu já disse várias vezes o nome dele aqui, né? Mas eu tenho que perguntar. Nome artístico? JB. Última rádio que trabalhou, calma que nós vamos voltar lá o porquê do JB. Certo, segura aí. Última rádio que trabalhou... Fora da alternativa, Rádio Santa Cruz de Jequitinhonha. Família. Alicerce. Música. Zé Ramalho, Chão de Giz. Hobby. Dança. Oh. Medo. Medo do escuro. Oh. Medo do escuro. E agora, por que... Medo do escuro porque é ausência de luz. Ah, sim. Entendi. Agora, JB, né? A gente pode colocar pela lógica, né? João Batista, JB, mas para isso tem um enredo. E qual foi esse enredo para chegar? É o seguinte, você lembra que a gente trabalhava em rádio pirata, né? Rádio pirata, e aí havia um mistério, né? Um receio da gente ser mal entendido em relação a isso. Primeiro que era crime, né? É crime você trabalhar, exercer a função de radiodifusão sem autorização do Ministério das Comunicações da Anatel. É crime, da cadeia, multa pesadíssima. Isso é sério. E a gente, esse receio, passamos a utilizar pseudônimos. Né? José Carlos, por exemplo, JC, só para ter uma ideia. JB, eu peguei a abreviatura do meu nome, João Batista, e JB, e ficou. E ficou registrado, né? É firma reconhecida, JB. E aí nas redes sociais eu uso JB Estevão, né, já pegando o sobrenome, JB Nascimento, mas rádio, JB. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Papo Reto com João Batista Estevão Nascimento, o JB. JB. Qual é a importância do rádio em sua vida? E qual é o seu conselho para quem deseja iniciar nessa profissão? Davi, o rádio é extraordinário. O rádio no Brasil tem uma história fantástica, né? É inegável. Eu diria que o rádio é uma paixão. Rádio é uma paixão. E eu sou apaixonado pelo rádio, mas principalmente pela comunicação. O rádio é tão importante que nos dá o poder de transformar vidas para melhor. Então o rádio é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. E uma comunicação libertadora, uma comunicação democrática, uma comunicação verdadeira. Não uma comunicação opressiva, uma comunicação que leve vida, leveza às pessoas. Que você possa transformar a vida das pessoas. É uma tristeza, uma alegria, né? Um momento de ira, num momento de paz. Então você tem essa ferramenta. Então é uma responsabilidade muito grande você utilizar um meio que é rádio, uma ferramenta poderosa, e você poder entrar na casa das pessoas e você transformar a vida das pessoas. Então é importante isso. Eu até brinco, locutor, qualquer pessoa é locutor. Qualquer pessoa é. Mas antes do locutor, você precisa ser comunicador. Você precisa se comunicar com as pessoas, né? Porque a comunicação, a mensagem é transmissor, meio e receptor. Então você é um instrumento, você é um mecanismo entre transmitir mensagem, meio e receptor. Como essa mensagem vai chegar ao receptor, no caso o rádio, o ouvinte, você precisa de uma transformação. Então essa mensagem ela pode transformar a vida da pessoa para melhor, ou então ela pode contribuir da pior forma possível.
Então é muita responsabilidade hoje. Você está com o microfone e ter o poder de entrar na vida das pessoas, de entrar na casa das pessoas. Então a responsabilidade é muito grande. Por isso que o jornalismo, né, é regido por um código de ética e que a gente tem que preservar essa ética e transformar da melhor forma possível a vida das pessoas. Uma comunicação verdadeira, uma comunicação de paz que vai levar à verdade numa sociedade diversa, plural, né, porque o segmento do rádio é isso, não é fazer aquilo que você quer como locutor, como comunicador, não. É fazer principalmente aquilo e atender o anseio de toda uma comunidade. Porque você tocar uma música, você colocar uma fita, dar play ali no computador, qualquer pessoa faz isso. Mas a partir do momento que você liga o microfone da forma que você abre, oi gente, você está entrando na vida das pessoas. E essa entrada, ela tem que ser permitida. Se uma pessoa bate a porta, o que é bater a porta? Ela desliga o rádio. Ou então em outro lugar muda de sintonia. Então a mudança de sintonia porque não está gostando da forma que você entrou na vida, entrou na casa sem pedir licença, é triste. Porque precisa de audiência. O rádio vive de audiência, de patrocinadores, de colaboradores. Então, muito cuidado como você entra, não somente no rádio, mas através das redes sociais também, que é um instrumento público, é um veículo de massa, como você entra na vida e na casa dessas pessoas. Por isso que a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Que você transforma para melhor ou transforma para pior a vida das pessoas. E rádio é alegria, rádio é festa, é isso que vale a pena. Belíssimas palavras de JB, e nós só temos que lhe agradecer por esse tempo disponível para o nosso podcast. Nosso muitíssimo obrigado, que Deus lhe abençoe, e foi um prazer. Fique à vontade para suas considerações finais. Davi Araújo, inicialmente eu quero te agradecer pelo convite, parabenizar pelo Papo de Rádio, é um projeto maravilhoso, e que você continue, que você possa demonstrar para milhares de pessoas esse potencial de comunicação que você tem, e que o Papo de Rádio, com os locutores da rádio alternativa, né, os que passaram pela rádio alternativa, possa se estender, trazendo outros temas tão importantes quanto a sociedade rubinense. A sociedade ela só tem que se beneficiar disso, porque é realmente maravilhoso, conversando com gente da terra, conversando com o prato da casa, e valorizar mesmo, né? Valorizar os comunicadores, valorizar a rádio alternativa, porque é o principal meio de comunicação de Rubim, do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, está entre as principais rádios do Vale. E parabenizar você, agradecer a paciência dos nossos ouvintes aí, que você possa compartilhar, possa fazer seu comentário, colocar nas suas redes sociais, e que a gente possa fazer com que esse Papo de Rádio chegue a centenas, dezenas, milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns mais uma vez para você e por toda a equipe que te auxilia na produção desse podcast. É isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast Papo de Rádio, que recebeu João Batista Estevam Nascimento, o JB. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Programa